Conversa de Bar. Que legal reencontrar Paulo Nunes aqui no Conversa de Bar. Cara, primeira vez que no Conversa de Bar a gente conversa. Exatamente. Mas eu lembrava, né, antes de conversar aqui, acho que a primeira entrevista que eu fiz com você foi lá na década de 90, finalzinho da década de 90, em um bar que você tinha. Você lembra disso, cara? Lembro muito bem, Fabiano. Prazer estar aqui com vocês. E o mais engraçado disso tudo era que esse bar, né, que é denominado do Paulo Nunes, era de todos os jogadores do Grêmio. Todo mundo ia pra lá. Principalmente do Roger. Meu grande irmão Roger, que hoje é treinador. Daquela de quietinho, mas tava lá no bar. Exatamente, mas ele ia com a esposa, ele pedia pra mim abrir às segundas-feiras porque era fechado, pra fumar o charutinho dele, pra ele estar tranquilo com a família, com o vinhozinho dele. Então eu tinha que ir lá segunda-feira para abrir, mas foi uma das coisas mais produtivas que eu fiz em Porto Alegre, sabia? Além de ser um goiúcho, né? Porque eu sou um goiano misturado com gaúcho, goiano de nascimento e alma gaúcha. Eu tive esse privilégio de ter feito alguma coisa pelo Sul, pelos meus amigos aqui em Porto Alegre. Cara, interessante isso, né? Quem vem pra cá, e eu conversava com o Dinho na semana retrasada aqui no Conversa de Bar, que é teu amigo pessoal também, ele veio pra cá, ficou, se radicou. Mora aqui em Porto Alegre, mora na praia, aqui no Litoral Sul. Você não mora, mas virou também, teve essa identificação com o futebol gaúcho, né? Com a terra gaúcha. E eu não moro aqui porque seria impossível, porque eu tenho essa terra como a minha vida. Eu moro numa terra, onde é a minha terra, que eu nunca joguei futebol lá. Então, assim, eu sou um desconhecido, desconhecido assim, entre aspas, né? Eu nunca joguei no Vila, nunca joguei no Goiás, nunca joguei no Atlético. E o Djalminha sempre me fala isso: Paulo Nunes, você foi ídolo no Sul, você foi ídolo em São Paulo e foi ídolo no Rio. E você não mora em nenhum desses estados. Mas se eu fosse escolher um desses estados, seria com certeza Porto Alegre, o Sul, porque aqui eu sou muito bem tratado. Mas eu acho que não valeria a pena, porque eu sou um cara que eu gosto muito de... Meu ou seu tá tocando? Acho que não é nenhum teu, cara, não. Acho que é o teu, sim. Aí não. Meu, não. Pode atender a Conversa de Bar. Pode tocar, tranquilo? Conversa de Bar, vou te falar que Conversa de Bar, isso é menina querendo saber a hora que eu vou sair, então ó, vou desligar. Não, vou desligar porque elas não vão parar de ligar por enquanto. Então, já desliguei. Ó, pra vocês verem que eu desliguei. Que as meninas não me deixam em paz aqui em Porto Alegre. Cara, falando nisso, naquela época onde você foi multicampeão com o Grêmio e tal, havia aquela, não sei se era história, se era lenda, né? Que o Paulo Nunes, tinha uma turma boa de festa ali. Vocês realmente aprontavam bastante? O Filipão tinha dificuldade com vocês, cara? Tinha. Eu tive o primeiro, assim, eu vou te dar vários exemplos, em todos os bons sentidos. Ó, vou te falar uma coisa, eu aprendi muito com o Filipão. O Filipão é meu pai, né? Então, assim, eu tinha pavor de consideração, sempre tive pavor de consideração. Só que eu entendi o Filipão naqueles momentos que tinha, principalmente o Grêmio, que... Vamos dar um exemplo hoje. As pessoas falam assim, Paulo Nunes, o Grêmio hoje... O que você acha do Grêmio hoje? O Grêmio me dá prazer. O Renato hoje como treinador... O Jeromel, o Luan, me dá prazer de ver jogar. Me remete ao Grêmio da minha época e ao Grêmio de 83. Porque o Grêmio sempre foi forte. As pessoas nunca respeitavam o Grêmio como respeitaram em 83, como respeitaram em 95, 96, 97 e como respeitam hoje. Então isso para mim é importante. Então quando o Filipão botava essa galera para concentrar, eu sabia que a gente precisava. Principalmente por mim, que eu era o mais culpado disso todo. Que o Dinho falava que tinha que concentrar toda semana porque o Paulo Nunes saía muito. Eu sempre gostei de sair, sempre gostei de curtir a vida, sempre gostei de fazer as coisas que eu gosto, porque eu era um menino, mas sempre no momento que tinha que fazer. Então, assim, era uma coisa normal. O Filipão botava isso pra fazer, só que ele me cobrava, né? Saiu, foi pra noite, quero ver domingo. Se não fizer gol, meu amigo, tá arrebentado. Aí eu tinha que resolver o negócio, era de complicado. Mas era uma época boa, né, cara? Eu me lembro que o Grêmio, naquela época, os amigos gremistas que eu conversava, eles iam pro jogo sabendo que o Grêmio ia ganhar. A aposta era quantos gols o Paulo Nunes faria, o Jardel faria. Era isso. Eu vou te falar uma coisa que eu falo com o Djalminha. É assim, eu joguei no Flamengo, num time maravilhoso, fui campeão brasileiro no Flamengo em 92, campeão carioca em 91, brasileiro em 92 e na Copa do Brasil de 90, como menino. E tinha um time maravilhoso, tinha Júnior, tinha o Wilson Gotardo, tinha Gilmar, tinha o Idemar, tinha Zinho. O Idemar, meio campo do Goiás também. Goiás, exatamente, tinha Gaúcho, centroavante. Então assim, era um time maravilhoso. E aí eu vim pro Grêmio. Depois eu passei no Palmeiras da Parmalat, que foi uma época maravilhosa. Pra você ter noção, o ataque era eu e o Oséias.
A reserva do nosso time era Evair, Euler e Asprilla, o colombiano. Então você pensa assim, que time é esse? Só que eu nunca joguei num time igual ao do Grêmio. A gente perdia, ia lá, jogava lá em São Paulo pro Corinthians, perdia de 2-0. A gente sabia que chegava aqui, a gente ia reverter, a gente perdia pro Palmeiras, que jogos era Corinthians e Grêmio, Corinthians e Palmeiras, Grêmio e Palmeiras e Grêmio e Cruzeiro. Eram jogos maravilhosos já nos anos 90. Então a gente tinha um time, vou te falar assim de coração, o meu time do Palmeiras de 98, 99, tecnicamente era melhor do que meu Grêmio. Só que eu nunca vi um time igual ao do Grêmio entre 95 e 98. Esse time do Grêmio hoje, ele é muito bom, mas ele ainda nem se compara com o meu time, porque meu time era responsável. Eu fui jogar no Palmeiras depois, as pessoas tinham medo da gente. As pessoas vinham jogar no Olímpico, tinham medo. A gente batia dentro e fora do campo, a gente batia no jogo e na porrada. Eu era pequenininho. Literalmente. Literalmente. O Filipão bateu no fundo do Luxemburgo, o Dinho batia nos caras, o Danley batia nos caras. Nosso time era maravilhoso. Era uma grande época, né? Agora, até a gente falou agora, né, de 83, falamos de 95, falamos da atualidade. O Grêmio teve 3 camisas 7 que são, né, fora de série. Você em 95, o Renato em 83 e agora o Luan. O Luan é craque. Muito. O Renato era craque, o Paulo Nunes é craque, foi craque. Eu vou te falar uma Continua sendo aí, né? Aliás, você tá mais forte agora. Mas eu tô treinando agora, né? Porque eu era magrinho e não podia treinar, né? Tem que se cuidar. Aí você vê esses jogadores aí tudo gordo, eu sou diferente. Tem que cuidar das meninas, para as meninas falarem assim, esse moleque é foda. O Renato, então eu posso falar muito do Renato porque primeiro é meu irmão. O Renato, quando eu machuquei minha primeira vez, que eu tive minha primeira contusão no Flamengo, ele foi o primeiro cara a chegar na maca. Eu tinha acabado de sair do gramado, carregado, me deixou na maca. Ele foi o primeiro a sair do treino e foi lá em mim. Isso foi no ano de 93, no Flamengo. E ele falou assim, irmão, já tive essa contusão, você vai ser fera, você vai se safar dessa. E a gente nem era amigo, eu era amigo do Gaúcho, o centroavante falecido Gaúcho. A gente era assim, conhecido. Gaúcho, exatamente, faleceu. Infelizmente, meu irmão, um dos maiores centroavantes que eu tive como parceiro de história. E o Renato foi o primeiro cara, não foi o Djalminha, não foi o Júnior Baiano, não foi o Rogério, os caras, foi o Renato que veio em mim. E foi um ídolo que eu tive. Eu usava cabelo grande igual o Renato, eu usava meia baixa igual o Renato. No Flamengo, infantil, juvenil e júnior. Eu olhava para aquele cara e eu falava assim, esse é o cara. E depois eu tive isso é uma coisa que eu sempre me remeto a isso, eu tive esse prazer de vestir a camisa dele aqui no Grêmio e de ser um dos caras comparados, e isso eu te falo hoje. Renato para mim é o Concú, não só no Grêmio, no Flamengo também para mim era o Concú, era um cara acima da média, era um cara que eu sempre me espelhei em todos os sentidos, no jogo, na loucura, na noite, na mulherada, em todos os sentidos. É um cara que eu sempre visualizei ele e falei assim, eu quero ser um dia parecido com esse maluco. Então assim, eu agradeço a Deus por primeiro ter ele como amigo e saber que foi um dos caras mais importantes na minha carreira. E hoje eu vejo o Luan meio que parecido, né? O Luan é mais tímido, né? O Luan já é meio... mas dizem que também dá aquelas bandinhas fora. Não, ele dá muitas essas bandinhas fora. Eu conheço, ele tá pegando até umas meninas minhas que eu já tenho conta. Ah, tá brincando, sério? Mas é um menino tímido, perto de mim, do Renato. A gente sempre foi muito falador, a gente sempre falou aquilo que a gente pensa. O Luan é mais comedido, apesar que eu gostei dele lá no final da Libertadores, que ele soltou mesmo o verbo para aqueles caras lá que tinham que falar mesmo, e respeitei ele por isso, porque tem que falar. As pessoas cobram muito do jogador, jogador não pode falar isso, tem que falar, é o título. Não fica chato, né, chatinho, Paulo? Aí, não futebol posso fazer também isso. É chato às vezes. Muito, você não pode fazer nada hoje. E adorei quando ele fez isso. Eu estava lá na Argentina, falei para ele que eu adorei. Então, assim, hoje eu vejo, pode falar, assim, as pessoas falam assim, mas o Grêmio, hoje, 2017, 2018, eu tenho prazer de ver o Grêmio jogando hoje. Eu não tinha prazer do Grêmio desde quando eu parei em 99, quando eu saí do Grêmio, eu não tinha prazer de ver o Grêmio jogando. Hoje eu tenho prazer. Eu olho a minha televisão, boto no canal e fico lá, quieto, para ver o meu time de novo voltando a ser protagonista. Isso é importante. E ver o Luan atuando com essa camisa 7... me dá muito mais orgulho, porque ela sempre fez a história do Grêmio. E para quem não sabe, não viu nas redes sociais,
Nós estamos aqui no Novo Hotel, o Três Figueiras, e você trouxe umas camisas de presente pro pessoal aqui do Novo Hotel. E eu peguei antes de você entregar para ela e vi ali, pô, 7 e tal, e fiquei pensando exatamente isso. É uma camisa muito emblemática. Emblemática. Né, cara? Eu vou brincar até com você e posso até remeter isso pro Palmeiras, que a torcida do Palmeiras também não esquece isso. São 3 camisas 7 que o Palmeiras teve também na história, até hoje. Edmundo, Paulo Nunes e hoje Dudu. Também é um bom jogo. Que é o 7. E então, também jogou no Grêmio. E então eu sempre brinco com o Renato, sempre brinquei. O 7, depois de um tempo, depois do Zico pra cá, o 7 é o 10 do time, né? O 7 sempre teve o craque que resolve, a pessoa que faz o time. Então, assim, eu fico muito orgulhoso porque é uma camisa que me traz na história, me traz as lembranças, as melhores lembranças que eu tenho na minha vida. E, assim, eu fico muito orgulhoso de poder ver o meu amigo Renato cuidando de um ídolo, que hoje o Luan é um ídolo do Grêmio. Então a gente tem que cuidar desse menino e ele cuida muito bem. Que legal. Paulo, falando um pouquinho de bastidores, outra lenda que dá para se dizer, e aí eu vivi isso bastante como setorista, é que o Paulo Nunes e companhia levavam meninas para a concentração. Isso aconteceu, cara? Hoje dá para contar? Hoje não, eu sempre contei. Ou sempre, eu nunca escondi isso, sempre contei. Levava, cara? Levava, lógico. Eu posso falar por mim, né? Eu não posso falar dos outros. Se você levava? E eu levava. Não vai sempre. Entregar ninguém. E eu levava sempre. Eu ia pra Maceió, já tinha uma menina lá no hotel me esperando. Eu ia pro Rio de Janeiro, já tinha uma menina me esperando. Não tinha aplicativo, era só boca a boca, até telefone, ligar. Não tinha essa. Imagina hoje com o WhatsApp. Era absurdo. Então, assim, era uma coisa que acontecia, sempre aconteceu. Sempre. O Filipão chegou a pegar uma vez. Sempre, já me pegou uma vez. Meu paizão me pegou, mas era uma coisa, assim, lá no Palmeiras, não foi no Grêmio. Foi no Palmeiras, mas foi uma coisa muito séria que aconteceu esse dia. Então, assim, foi um dos problemas maiores que eu tive no futebol, resolver esse pepino nesse dia. Mas eu posso te garantir, assim, por mim e por vários que eu conheço, todos levavam. Todos. E todos levam até hoje. E aí fica por isso mesmo, faz que não viu. Aí tem segurança, tem a sua caixinha que você dá pro cara pra deixar. E nunca prejudicou nada, tipo, no desempenho. Ao contrário, ao contrário. Meu Deus do céu. Porque se falar, tem que preservar o cara. Amor. Porra, pode falar uma coisa, fazer amor, como é que pode prejudicar alguém? Você não vai beber, você não tá ali bebendo, você não tá pra noite, você não tá fazendo, você tá fazendo amor. É a mesma coisa se você estivesse deitado, dormindo deitadinho, quietinho, outra. Você relaxa, você tira tudo. Você não vai fazer no dia do jogo, mas um dia antes é importantíssimo. E quando não se faz, você faz de outra maneira. Dá um jeito de resolver. Exatamente. Cara, você falou já do Grêmio aí, mas o futebol, Paulo, do teu tempo pra cá, você acha que ele melhorou ou tá mais chato? Devido a essas questões muito. Aí, todas essas burocracias, muito mais chato. Essa coisa formalzinha, séria das redes sociais. Eu vou te falar uma coisa, mas eu não sei se nem pelo fato da imprensa, mas é pelo próprio fato dos jogadores mesmo, das pessoas. Por isso que eu disse para você que eu adorei quando o Luan falou aquele negócio, porque ele falou dali do coração dele. Não tinha ninguém para explicar para ele o que ele tinha que falar. Hoje o jogador tem 7, 8 staffs, né? Você falava comigo antes, lá direto no jogo. Você saía de perto de mim, no estádio, no treinamento, você já sentava do meu lado e me entrevistava. Exato. Antes de ele chegar em você, ele já tem 4 caras que ele já sabe o que vai acontecer das perguntas. Então, assim, o jogador hoje é robotizado. Então, quando o cara não tem personalidade suficiente para ser homem, ele vira um mercê do cara que trabalha com ele. E isso é muito ruim para o futebol, é muito ruim para a vida das pessoas, porque o jogador de futebol, queira ou não queira, ele tem a responsabilidade de levar isso para fora, né, para as pessoas que estão lá no estádio. As pessoas vão lá, muitos torcedores, da vida, a alegria que eles têm é aquilo ali, naquele momento. Então, quando ele começa a ser robotizado, ele vira igual o cara. Ele quer que o cara fale uma gracinha, brinque com outro cara, tire uma onda com a pessoa, com todos os respeitos possíveis hoje, né? Porque tudo que você fala hoje vira uma neve, uma bola de neve no mundo. Então você tem que ter um pouquinho mais, não pode perder o que o futebol te dá, que é a alegria, a responsabilidade, a brincadeira de zoar. Então quando eu vejo, cara, eu fico com saudade quando eu tinha o Edmundo, o Djalminha, o Edilson, o Túlio, o Viola.
Para eu bater de frente com eles, eu mandar uma coisa para eles e me responderem. Hoje você não pode fazer nada. E vocês são amigos hoje. Irmãos, irmãos. E é isso que eu digo para você. O que vive ali dentro, morre ali dentro. Fora, no dia que eu tive a briga com o Edilson, que é meu irmão, no outro dia, no almoço, a gente estava almoçando Você no junto. Palmeiras, ele no Corinthians. Ele no Corinthians. Então, assim, é uma coisa... O dia que eu briguei também com o Márcio aqui no Inter, um Grenal que teve, que ele me deu uma cotovelada, arrancou todinho meus supercílios. No outro dia a gente estava almoçando, porque ele era pai da filha dele, era amiga do meu filho. Então, assim, aquilo acontece ali dentro. Eu estou brigando pelo meu espaço, ele está brigando pelo espaço dele. Mas isso não transcende. Pode passar. Não pode passar. Que legal, cara. Você teve uma carreira vitoriosíssima, né? Você jogou, se eu não estou equivocado, foi no Benfica, né? Benfica. Você saiu do Valência, também na Espanha. Você foi do Benfica ou saiu do Palmeiras já, né? Foi Grêmio... Não, do Grêmio e Benfica. Grêmio e Benfica, depois você voltou ao Palmeiras. Palmeiras, né? E eu me lembro bem que naquela época até o Grêmio... E eu não queria ir. Que você voltasse. Então, eu não queria ir, né? O Cacalo, eu tenho que deixar isso bem claro, porque o Cacalo também me fez de tudo para me ficar. Eu não queria ir para o Benfica. Eu queria ficar no Grêmio em 97, porque eu queria ter... Eu fiz um contrato de 5 anos e com 2 anos e meio o Grêmio me vendeu para grupos espanhóis. Então o Grêmio já não comandava meu passe. Mas só que eu queria ficar no Grêmio. E o Cacalo também quis. O Cacalo era presidente e falou assim, ó, tudo que o Benfica está te dando, o Grêmio te dá para você ficar. Eu quero que você fique com um contrato de 4 anos, porque eu queria a minha carreira inteira aqui. Só que aí o espanhol não quis isso. O espanhol quis me levar para fora, quis me levar para Espanha, depois para Portugal, depois para Espanha. Então, assim, eu não posso nunca deixar de dizer isso, que o Cacalo sempre tentou me segurar aqui no Grêmio. E eu sempre quis ficar. Eu acho que foi uma das manobras mais erradas que eu fiz na minha vida. Sabia? Porque... Ter saído do Grêmio em 97. Porque eu acho que 97, 98, 99, 2000, o Ronaldinho ia estar chegando no time e eu já estava lá já. Eu acho que seria uma época muito boa. Infelizmente, por aspectos do Grêmio com contratuais, eu tive que sair. E aí que seria exatamente a época da ISL, que aí houve um monte de situações, e até algumas que eu não vou citar aqui, que aconteceram também, mas que a gente sabe que realmente acabaram marcando a época do Grêmio. Agora você, Paulo, e hoje? Hoje você mora em Goiânia, mas está sempre viajando aí pelo Grêmio, representando o Grêmio, Paulo Nunes do Grêmio, né? O Dinho brincava comigo há 2 semanas aqui no Conversa de Bar dizendo isso também. Cara, eu sou o Dinho do Grêmio agora. O Paulo Nunes também tem isso do Grêmio aqui, tem o do Palmeiras lá em São Paulo. É uma briga, né? Eu tenho esse... Primeiro eu vou voltar nesse negócio da ISL, porque eu gosto de deixar isso bem claro. Eu fui contratado pela ISL, não recebi da Mato, do Zinho, e não recebi nem a metade daquilo que foi combinado. Nem a metade. Nem a metade. Então, assim, eu fui contratado por 2 anos, saí por 1 ano, recebi até maio. Trabalhei 1 ano recebendo até maio. Deixar isso bem claro, porque as pessoas não sabem disso. E eu não recebi no Grêmio de maio a dezembro, que foi no ano de 2001, né? 2001. No ano que o Ronaldinho saindo. Exatamente. E também vou defender o Ronaldinho, porque eu lembro dessa época, porque as pessoas sempre criticam muito o Ronaldinho. Um torcedor gremista que critica o Ronaldinho, ele tinha que saber tudo que se envolveu naquela formatação de diretoria da época. Eu não recebi de maio até dezembro nenhum salário. Eu não ganhava, né? Eu vim, trabalhei e não recebi. Então, assim, me desanimou muito, por isso que eu tive... Vai falar assim, por isso que você não teve uma boa, então, atuação no Grêmio. Não foi por isso, porque eu estava mal mesmo, os treinadores não me colocaram no momento certo, na oportunidade certa, mas que aquela diretoria da época fez o Grêmio muito mal. Acabou com o dinheiro do Grêmio, fez o Ronaldinho sair, que é meu irmão, e a torcida do Grêmio tem que saber disso, fez o Ronaldinho sair do Grêmio pelas portas do fundo, porque o Ronaldinho sempre quis renovar o contrato dele. Isso eu lembro de tudo, o Ronaldinho conversava comigo, com o Zinho, muito. Eu quero renovar, mas só que os caras não me chamam para renovar, E ninguém sabe disso. E aí agora você está trazendo essa informação que é importante. E mais que o que você falou que eu me recordei, Paulo. Você ficou depois de junho até dezembro sem receber e nunca colocou o Grêmio na justiça? Eu nunca poderia falar. Aliás, minto. Eu botei o Grêmio na justiça.
Meia hora depois eu parei em casa e falei assim, eu nunca posso fazer isso. E eu não estava botando um Grêmio na justiça, eu estava botando a diretoria, os caras que estavam lá. Só que eu tinha que valorizar o Grêmio me deu muita coisa. O Grêmio é a minha vida, então eu tirei tudo. Não quero, falei com o meu advogado ficou desesperado, eu falei assim, eu não quero, nunca botaria o Grêmio na justiça. Meia hora na justiça. Pode olhar lá, falei assim, ele retirou o processo todo, porque isso era uma coisa absurda. Tudo que o Grêmio é pra mim, que a torcida me fez, que o clube me fez, independentemente de quem estava gerenciando o clube naquele momento, era o clube. Então eu não poderia fazer isso, nunca na minha vida. Sabe o que eu me lembrei, Paulo? Nada a ver com o assunto, mas quanto ao Paulo Nunes do Grêmio. Eu me recordo muito numa charge, não lembro de qual jornal, de qual foi, senão eu ia citar o jornal e citaria também o colunista, o chargista. Quando você foi chamado para a seleção brasileira, para a Copa América, se eu não me engano, pelo Zagallo, e desfalcou o Grêmio em jogos importantes aqui. O jogo mais importante, que foi a semifinal da Libertadores do ano seguinte. Exato, de 96. 97. O Grêmio venceu 95 e voltou para 97, pelo título de 96 do brasileiro. E aí você ficou de fora, e aí eu me lembro que a charge era assim, era o campo pegando fogo, e o Zagallo, vai lá, Paulo, resolve pra mim. Que sacanagem foi aquilo. Pra você, acredito que jogar na seleção é evidente, mas eu ali pedi, você... Mas eu pedi, né? Eu tive a coragem, o Zagallo foi muito honesto comigo, mas eu tive a coragem de chegar nele e pedir a liberação, porque nenhum jogador faria isso. Eu pedi a liberação, o Cacalo me ligou, o Cacalo falou assim, só você pode conseguir, que a gente tentou com a CBF. Não deu, você vai direto no Zagallo. Aí eu liguei pro meu irmão, que era o cara que cuidava da minha vida, falei, Nezinho, o que você acha? Ele falou assim, segue o seu coração. Seleção pode acontecer e pode não ser. O seu clube você quer. Cheguei nele na hora. Falei assim, Zagallo, o presidente vai me trazer um avião para mim aqui. Eu vou descer, eu vou sair, vou jogar lá no Mineirão, vou voltar. No outro dia eu tô aqui. Eu ia ficar no banco, eu não ia jogar. Sim. Tanto que eu nem joguei. Quando o jogo próximo, eu fiquei no banco e não entrei. Finalzinho da final da Libertadores, da Copa América. Então, assim, eu sempre admirei o Zagallo, para mim, primeiro, né, foi o único treinador que me levou para a seleção, então eu não posso criticar nunca. Prazer de entrevistar ele. Então, e é uma pessoa que viveu a seleção como ninguém. Então, assim, naquele momento, ele errou comigo, mas ele errou pela situação que o Grêmio criou, porque o Grêmio, antes de chegar nele, já foi na CBF, já fez um monte de coisas. Quando eu cheguei nele, ele já estava armado. Se o Grêmio entrasse comigo direto e eu fosse falar com ele, eu tinha certeza que a gente podia. E o Cruzeiro, se você não sabe, foi campeão dessa Libertadores. O Cruzeiro tirou o Grêmio podia ser tricampeão da Libertadores de novo, porque eles pegaram o time da... Eu não lembro a final. De 97. Daqui a pouco eu olho no celular aqui. Isso. A gente tá no bar aqui. E aí eu vou te falar, era pra gente ser campeão de novo da Libertadores. E isso me machucou muito o gremista. E me machucou muito porque eu fiquei no banco de reservas. Na seleção brasileira, você vai falar assim, mas não é interessante você estar na seleção? Muito interessante. Mas era muito interessante para mim estar disputando aquele jogo. Valoriza, mas é algo que, né, como você não era titular, né? Me machucou muito. Vamos ver, Libertadores de 97, consultei aqui a minha cabeça mesmo, viu? Mentira. Deixa eu ver. Sério, você tá lembrando? Deixa eu pensar aqui, Paulo, foi 97. Foi um time chileno, não foi? Não. Foi a final entre... Cruzeiro, não, eu sei. Cruzeiro, Paraguai, time do Paraguai, Sport Cristal. Peruano? O Sport Cristal é peruano, né? Então foi, 21 anos após o... Você acha que o Grêmio perderia pro Sport Cristal? 1-0 na partida de ida, empate 0-0. 0-0. Você tem noção disso? O Grêmio ia pegar o... Então, assim, foi uma das coisas que mais me deixaram triste. Mas eu nunca posso reclamar do Zagallo, porque é um cara que me ajudou muito na minha vida, na minha carreira, como profissional, como pessoa. Um paizão que eu tive. Não quis que eu fosse para o Benfica, queria que eu ficasse no Grêmio também. O contrato que eu estou te falando, quando eu fui para o Benfica, ele disse para mim assim, Paulo Nunes, a Copa de 98 está aqui, ó. Quando nós ganhamos a Copa América, esse grupo é o time que vai para a Copa de 98. E eu não escutei ele. Eu fui, não quis ir, mas me levaram para o Benfica e eu saí da Copa. E outro foi um dos, também, assim, você vai falar assim, Paulo Nunes, sua carreira, o que você acha da sua carreira? Não mudaria nada. Faria a mesma coisa. Mesminha. Se pudesse rolar tudinho, rolaria. Mas uma coisa me faltou.
disputar uma Copa do Mundo. Isso aí, foi uma coisa que... E a única que eu poderia ter disputado foi em 98. A única. 94 eu tinha machucado, meu joelho estava operado. E em 2002 eu estava praticamente parando a minha carreira já. Então, 98 assim, você estava no auge. no auge da minha 95, vida. 96. 97, Copa do 97, Brasil. 98, 99, 2000. Aí quando chegou 2000, foi, mas 98 era o auge da minha Copa. Então, assim, se eu tenho um desgosto na minha vida, eu tenho 2. De não ter ido à Copa e de ter perdido 2 mundiais interclubes. E aí você perdeu os 2 com o Grêmio com o e o Palmeiras. Grêmio 95. Perdi os 2. Aliás, aquele ano era a seleção da Holanda do outro lado. Não, isso é absurdo. Coisa absurda. Nós perdemos nos pênaltis com um jogador a menos desde o primeiro tempo que Varola foi expulso. Então, assim, nós jogamos com a melhor... seria o Barcelona, seria o Real Madrid hoje, com um jogador a menos, o jogo praticamente inteiro, levamos para os pênaltis. E os 2 que perderam os pênaltis são os batedores oficiais, que é pior ainda. Você bateu o pênalti, cara? Não, eu era o 6º, graças a Deus, porque senão se eu bater, eu ia botar ela também lá no meio do negócio, que eu não sei bater pênalti. E no Grêmio e no Palmeiras também é a mesma coisa. Só que nós perdemos de 1-0 com falha do Marcão, que era o nosso melhor goleiro. Bom, depois teve Copa do Mundo pra ele. Pois é. Então, assim, são 2 coisas que eu tenho. Isso eu posso falar de corpo e alma, Fabiano. Não ter disputado uma Copa do Mundo, que pra mim é o objetivo maior de toda criança que nasce. E ter perdido 2 mundiais, cara. Isso me machucou muito, muito. Até hoje, eu acordo, às vezes, imaginando que poderia ser diferente. Meu irmão, mais uma vez. Obrigado. Um abração. Bem-vindo mais uma vez a Porto Alegre. Muito obrigado. Sabe que tem obrigado, irmão. Sabe que tem um amigo aqui, pode contar comigo sempre. Só que o programa é muito curto, tem que fazer um programa mais longo. Eu acho que eu vou ter que falar com o Zento para aumentar a nossa conversa de bar. Obrigado, meu irmão. Um abraço, irmão. Fique com Deus. Um abraço. Conversa de Bar.